E se eu disser para ti que Deus não te abandonou, isso mesmo. Tudo bem, pessoal? Me chamo Júnior Carvalho e a partir de agora eu vou te confrontar através desse vídeo. Então eu já vou dizer para você, fica aqui comigo até o final, porque eu tenho certeza que hoje a palavra vai falar com você. Mas antes, não esquece de deixar o seu joinha, deixar o seu like, né? E compartilhar isso. É muito importante, tem gente que precisam ouvir sobre isso. Gente, hoje eu quero falar sobre o abandono. Isso, o abandono. A gente tem por costume achar que está sempre vivendo abandonado. A gente tem por costume achar que as pessoas nos abandonam. Existe um sentimento de carência em nós. O ser humano, na verdade, ele é muito carente, né? Ele é carente, ele se sente sozinho. E às vezes a gente procura esse sentimento de ajuda nas pessoas. E aí, quando a gente mais precisa, as pessoas, ó, vão embora, não é verdade? Mas eu quero falar para você sobre esse assunto e dentro desse contexto todo, à luz da Bíblia, eu quero trazer algo aqui bem interessante para você. Tem um texto na Bíblia que fala de uma mulher que estava há 12 anos sofrendo, padecendo por uma doença, a mulher do fluxo de sangue. Talvez você já tenha ouvido falar dessa história, e você que lê a Bíblia também conhece bastante, mas não é sobre a doença em si que eu quero falar dessa mulher. Eu quero trazer aqui um pensamento com você. A Bíblia diz que ela sofria há 12 anos, ela padecia daquele mal. E 12 anos de sofrimento, ela estava longe, né, da sua família, dos seus parentes, dos seus pais, dos seus amigos, porque o quadro clínico dela impedia ela de estar junto com as pessoas. E eu comecei a analisar sobre esse assunto e comecei a fazer uma análise, né, do tempo que ela está sobre esta enfermidade. Sabe o que é interessante aqui? Que 12 anos padecendo de um mal, primeiro mês as pessoas até perguntam: como é que tá fulano? Melhorou? Segundo mês, algumas pessoas ainda se lembram. Como é que tá? Melhorou a filha? Melhorou a situação? Terceiro mês as pessoas esquecem. Quarto mês, então, já nem ouviu falar. Ela estava há 12 anos padecendo desse mal. A Bíblia diz que ela tinha se gastado tudo com recursos, com médico, procurando a cura, né, melhor dizendo, e o abandono na vida dessa menina, dessa mulher, era real. As pessoas tinham ido embora, sua família, parte dela tinha ido embora, ou seja, a situação de abandono era muito real. 12 anos padecendo. E o que eu quero falar com todo esse contexto? Que essa mulher até a identidade tinha perdido. A sua identidade tinha perdido. Porque, como eu falei, alguns ainda se lembravam, mas outros já nem lembravam mais que ela existia. Talvez os seus pais se lembravam. Minha filha está padecendo desse mal, está enfermo, está doente, está lá em tal lugar. Mas os seus amigos, os adolescentes, porque ela foi acometida desse mal, ela ainda era adolescente, já nem lembravam mais dela. Já não lembravam mais que ela existia. Então a situação de abandono era real. Existe um outro texto na Bíblia que fala a respeito de Jó, aonde Jó era um homem bem sucedido, tinha muitas posses, era um homem que possuía riqueza, né, era um homem próspero. A Bíblia diz que Jó era rodeado de amigos, família grande, né? E Jó, ele era um homem muito bem visto no seu tempo. Mas a Bíblia diz que um dia Deus resolveu deixar, resolveu permitir, melhor dizendo, que Satanás tocasse na vida de Jó, né? Nas coisas que rodeavam Jó. E sabe o que é interessante dizer? Que Jó perdeu tudo. Perdeu a riqueza, a prosperidade, os amigos foram embora, seus filhos, simplesmente do nada, Jó ficou sem nada. E
Sabe o que é interessante? Que de repente a sua mulher, a sua esposa olha para Jó e diz assim: Jó, você não tem mais nada, você perdeu tudo, você está completamente abandonado. E aqui que mora um segredo muito interessante, porque Jó estava abandonado por todos, os amigos tinham ido embora, não tinha mais nada. Mas a mulher toca num ponto-chave, ela diz assim: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre, porque até Deus te abandonou, Jó. Olha a situação que você tá. E aí Jó diz assim para ela: não, peraí, todos foram embora, as pessoas foram embora, os amigos não estão mais perto, os filhos foram embora, mas Deus não foi. Nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar. Sabe o que Jó estava querendo dizer? Que Deus não tinha abandonado ele. Ele tinha convicção que Deus não tinha abandonado ele. A convicção de Jó era tanto que Deus não tinha abandonado ele, que olha a expressão da frase que ele usou: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar. O que Jó estava dizendo? Todos foram embora, mas Deus não foi. Ele ainda está olhando para mim. E sabe o que é interessante dizer? Que quando todos partiram, a Bíblia diz que Jó foi restituído 2 vezes mais o que ele tinha. E existe uma frase que Jó diz que é uma das frases mais lindas que eu já li na Bíblia, que ele não olha para situação, ele não olha para a causa, ele não olha para o problema, ele não olha por nada. Mas ele diz assim: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar para lá, porque eu tenho por certo que o meu Redentor vive e ele se levantará. Ou seja, Jó tinha convicção que Deus ia se levantar a seu favor. Então a palavra hoje para você é essa: se você está vivendo no abandono, se você está vivendo sozinho, se você olha à tua volta, todos foram embora, fique tranquilo, querido. Deus não abandonou você. Deus não te abandonou. Embora a situação seja contrária a tudo que você imaginou, tudo que você planejou, e você tenha até um sentimento, porque a nossa mente, ela é um campo minado. Eu costumo dizer isso, que a mente é um campo minado. Provérbios fala, deixa eu ler aqui até, se eu não me engano, está em Provérbios 4. Provérbios fala assim, ó: vigie sempre os seus pensamentos, deles dependem a sua vida. Então, tomar cuidado o que você pensa, tomar cuidado dentro da tua mente, e pode ter certeza que se você tem a impressão aí que todos foram embora, eu digo para você que Deus não foi. Ele não te abandonou. Tá bom, querido? Deus te abençoe, fique com essa palavra em nome de Jesus, e que Deus abençoe a tua casa e também a tua família.